Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. Jesus estava em casa. E ali ele estava ensinando. E vinham pessoas de todos os lugares. E ali não era só o povão que estava ali. Vinham mestres de Jerusalém, da Galiléia, da Judéia. E muitas pessoas estavam ali. E a palavra fala que estavam ali fariseus. Fariseus e mestres da lei. Mas a maioria das pessoas que estavam ali era do povão. Eram pessoas humildes, pobres. Eles estavam sedentos de conforto, sedentos de um conhecimento. E a palavra fala que o poder de cura estava com ele. Jesus dentro daquela casa, os mestres da lei assentados ao redor dele, os fariseus ali, o povão tumultuando ao redor de casa. Imaginam o clima que estava naquele local. Imaginam a situação. Imagina você dentro da sua casa, com visitas e sabendo que tem pessoas ali que estão só esperando você falar algo para depois criticar e te apedrejar. Imagina uma situação. Mas a maioria não. O povão queria cura, queria libertação. Eles queriam aprender algo de novo. E é exatamente por isso que aqueles mestres, os mestres da lei, eles estavam irritados. Porque Jesus estava chamando a atenção toda para ele. Eles não tinham capacidade. Eles não tinham mais capacidade de segurar o povo naquela velha doutrina. Não conseguiam mais satisfazer as necessidades do povo. Mas, apesar daquela pressão, era Jesus que estava conduzindo. Ele estava a pregar. E Jesus, ele estava em casa. Digamos assim, Jesus estava na igreja dele. Ele que estava presidindo aquele culto. Se tivesse que dar oportunidade, seria Jesus que daria oportunidade. Aqueles mestres, grandes teólogos, eles ficaram assentados, escutando, assistindo. Jesus, ele não estava ali para dar oportunidade para teólogos. Ele é a palavra, ele é a vida. E Jesus sabia o que aqueles fariseus queriam. E aquela multidão, ela estava sedenta da palavra, daqueles novos ensinamentos de Jesus. Jesus esclarecia como que era o reino de Deus. Jesus mostrava a verdade. E aquela multidão estava se comprimindo. Não cabia todo mundo dentro de casa. Estava na porta, tumultuando, comprimindo ao redor da casa. Não tinha mais por onde entrar dentro da casa. E de repente, chega mais alguns homens carregando um paralítico. Carregando um paralítico numa maca. E queriam conduzir ele para dentro da casa. Mas cada um de nós tem a sua prioridade. Todos que estavam ali queriam algo de Jesus, queriam escutar, queriam cura, queriam libertação. Não era só aquele paralítico, devia ter mais outros paralíticos por ali, doentes, enfermos. Mas aquele não, aquele se dedica um pouco mais. Cada um estava com sua prioridade. E de repente começa a cair as telhas, capim. Estavam tirando o telhado para colocarem no meio ali perante Jesus. E daí Jesus vê que fé é essa. Colocam então aquele paralítico perante Jesus, na frente de Jesus. Então Jesus vê aquela persistência. Jesus vê a fé daquele povo.
E ele olha: homem, seus pecados estão perdoados. Mas aquele homem não veio apenas para ser perdoado, ele queria ser curado. Então fica ali naquele local um enorme suspense. Glória a Deus. Imagina o suspense. Aquele paralítico, ele se sentiu satisfeito parcialmente. Ele aceitou. Seus pecados foram perdoados. Ele estava confortado. Porém, o objetivo dele não era esse. Não era isso que aconteceu. Ele queria algo a mais, ele queria andar, ele queria ser curado. E muitas vezes é assim conosco. Deus nos perdoa, Deus nos ajuda. Todos os dias levantamos, acordamos, levantamos, respiramos, temos conquistas, mas os nossos objetivos é muito maior, é outras coisas. E o objetivo de Jesus é outro. É outro conosco. E para Jesus, ali a prioridade era a salvação. Era a salvação daquele homem. Seus pecados estão perdoados. E para aqueles doutores, para os fariseus, foi uma blasfêmia. Eles não consideravam Jesus como Deus para perdoar pecado. Quem perdoa pecado é Deus. Jesus fala: teus pecados estão perdoados. Eles não entenderam que Jesus era o próprio Deus. Mas Jesus estava dando apenas uma introdução naquele assunto, para que aqueles mestres, aqueles fariseus, começassem a crer que ele era realmente Deus. E Jesus, ele vem para perdoar, ele vem para libertar, mas ele prioriza, e ele conhece as nossas prioridades. A prioridade de cada um de nós, Jesus sabe qual que é. E ali a necessidade estava sendo a salvação. Jesus viu que aquele povo precisava da salvação. Eles não estavam sendo ensinados adequadamente para serem salvos. Tanto o paralítico, aquela multidão toda, como também aqueles mestres entendidos da palavra de Deus, estavam precisando da salvação. E aqueles fariseus que seguiam na risca a palavra de Deus, estavam precisando da salvação também. Estavam sendo hipócritas. E Jesus sabe qual é a maior necessidade que nós temos. E sabe também qual que são nossas necessidades prioritárias. Deus, ele tem uma visão diferente da nossa. As prioridades que Deus tem sobre nós é diferente das nossas prioridades. Era exatamente isso que Jesus estava fazendo. Priorizando naquele momento a salvação para aquele paralítico. Aquele paralítico não conhecia a palavra de Deus. E eu vou pedir para você, qual que é a sua prioridade? Qual a sua prioridade? O que você está colocando de prioridade na sua vida? Para nós cristãos, a prioridade tem que ser a salvação. Jesus, ele dá cura, Jesus dá libertação, Jesus abre portas, Jesus dá chave de casa, Jesus dá chave de carro. Mas para nós, primeiramente, a salvação. Jesus, ele quer suprir nossas necessidades, sim. Mas Jesus quer primeiramente que você se arrependa. Ele quer perdoar seus pecados, para que você possa ser salvo. Jesus prioriza a salvação. Então seria bom que nós começamos a priorizar mais a nossa salvação, procurar a nossa salvação. Hoje não houve uma cura imediata. Não era
prioridade a cura, a prioridade era a salvação. Não adianta você querer riqueza, fartura, saúde, chave de casa, chave de carro, e se você não tem a salvação. E muitas igrejas estão pregando somente isso, estão desviando da verdadeira palavra de Deus. Só pregam prosperidade. E não é assim, a palavra de Deus, ela é verdadeira, não é enganadora. Nós precisamos sim viver bem. Trabalhamos para isso. E ele então mostra que ele é Deus. Então Jesus, ele olha para aquele paralítico e pela segunda vez se dirige a ele. E ele fala: eu te ordeno, levanta-te, toma teu leito e anda. Vá para a sua casa. Vá para a sua casa curado. E como que você quer voltar hoje para a sua casa? Como que você quer voltar hoje para a sua casa? Apenas com uma bênção temporária, momentânea, seus problemas terrenos todos resolvidos? Ou você quer priorizar a tua salvação? Não ache você que por você estar sendo abençoado com bens materiais, com saúde, que você terá salvação. Então fica aqui uma meditação para nós, para esta semana. E fica numa forma de pergunta: será que a minha prioridade é a mesma prioridade que Deus está tendo para mim? Jesus priorizou a salvação. Seus pecados estão perdoados. Levanta e anda.